Então a gente vai fazendo conexão com aquilo, com aquelas pessoas que estão mais próximas e com as pessoas que a gente já tem confiança, né? Porque é uma porta que você abre e você coloca o seu nome, né? Envolvido, né? E as pessoas precisam entender isso daí, né? Essa questão de compartilhar ajuda muito, cara, o ecossistema da construção. Porque ninguém consegue fazer tudo. E se você for fazer tudo, se abraçar tudo, você tá fadado ao fracasso. Você se perde. Salve, salve, galera! Iniciando mais um episódio no Container Podcast. E hoje eu estou aqui com um cara que eu tenho até uma história bem curiosa. Vou contar aí durante o programa como a gente se conheceu. Ele é arquiteto, proprietário, CEO da Trinity Engenharia e Arquitetura. Estou aqui com Diego Batalha. E aí, Diego, tudo bem? Fala, João, obrigado. Prazer aí realmente estar aqui com vocês também. Podcast no Container. Ótimo trabalho. E, cara, privilégio aí também participar e ser mais um dos convidados aqui junto com você, viu? Bacana. Falar do assunto que a gente mais gosta, né? Construir, né? Construir obras, né? O que a gente vive no dia a dia. E a gente sempre traz aqui pessoas que realmente se destacam aí nesse segmento, né? E o Diego é uma dessas pessoas, né? Diego faz algumas obras de grandes igrejas, né? Além das igrejas, faz obra corporativa, residencial. Ele vai contar um pouco aí da trajetória dele, né? Até chegar nesse ponto hoje de uma empresa de sucesso. Diego, como que começou? Como tudo começou? Quanto tempo você está no mercado? Eu sempre faço essa pergunta, né? Em que momento da sua vida você falou, eu vou ser arquiteto? Legal. João, a arquitetura pra mim, não posso falar que caiu do céu, porque foi um projeto de Deus mesmo na minha vida, né? Porque, na verdade, cara, eu não tinha a intenção de ser arquiteto. Eu trabalhava na área de segurança do trabalho, sou engenheiro de segurança do trabalho também. E aí, para eu ser engenheiro de segurança do trabalho, eu tinha que fazer ou arquitetura ou alguma engenharia, porque engenharia de segurança do trabalho é a única pós que te dá uma graduação como engenheiro, né? Uma das únicas, né? E aí eu escolhi, cara. Falei, poxa, eu vou fazer engenharia ambiental, tal, engenharia civil, e aí na faculdade que eu consegui uma bolsa, tinha arquitetura. Eu falei, legal, eu gosto de projetos, gosto de computador, acho que eu vou me dar bem nessa faculdade. Então, na verdade, a arquitetura foi escolhida para ser um trampolim para ser engenharia de segurança do trabalho. E aí, por que eu falo que foi Deus, cara? Porque eu fiz minha vida, minha carreira na parte de segurança do trabalho, cresci bastante dentro da indústria, né, em cargos de liderança, coordenação, supervisão, tudo. Porém, depois de um tempo, eu acabei cansando um pouco da área, né? E aí eu fui trabalhar numa construtora. E aí eu fazia os dois papéis, arquiteto e engenheiro de segurança do trabalho. E aí, depois disso, eu acabei trabalhando um tempo na construtora. E aí fui alguns dias para fora. Quando eu voltei, eu entrei numa igreja para trabalhar na parte de obras como arquiteto, né? E aí, dali, eu acabei ficando na parte de obras. Então, comecei a fazer obras de igrejas, reformas, gestão, né? Na parte de obras dentro de uma igreja muito grande, em São José dos Campos. E aí, depois disso, depois de uns anos, eu fui para outras áreas, mas a arquitetura foi crescendo no meu coração. Então, aquilo que era um trampolim acabou virando uma ocupação principal. Fiquei uns 7, 8 anos trabalhando dentro de uma igreja, né? Mudando um pouco de funções lá dentro. E aí, depois disso, eu voltei, e aí eu já tinha a Trinity aberta, CNPJ, tudo. E voltei, e Deus realmente colocou no meu coração, você não vai voltar mais para a indústria, na parte de segurança do trabalho, você vai focar na construção civil. E aí foi onde tudo aconteceu, né? Então, eu não projetei ser o melhor arquiteto, mas graças a Deus, de um trampolim acabou abrindo essa porta aí. Então foi um processo, né? Você estava ali e decidiu fazer durante a faculdade, né? Uhum. Teve ali a oportunidade, você abraçou a oportunidade e passou a trilhar esse caminho, né? Sim, sim, cara. E foram 8 anos trabalhando como funcionário para a igreja, é isso? Isso. Eu tinha um contrato lá dentro da igreja, né? Tenho também um chamado lá dentro dessa mesma igreja, né? Faço as minhas atribuições ministeriais lá também. Mas eu fiquei um bom tempo na parte de obras lá, né? Isso também me trouxe uma bagagem muito bacana para fazer projetos e obras dentro de igrejas, né? E acabei fazendo não só lá, como em outras igrejas também, a partir dessa experiência que eu fui
adquirindo naquele lugar, né? Entendi. E como que foi essa migrar ali do contrato? Ali você era CLT ou não? Não, era um contrato Um mesmo, né? contrato de É um trabalho, contrato, né? é. Para você abrir a sua empresa, a Trinity. Tá, na época eu tava ainda integral lá na igreja, né? E aí eu tinha um CNPJ, tinha um logo, né? Tive que criar porque eu comecei a dar consultoria dentro de indústria. E às vezes surgia um outro projeto, então a demanda realmente também, quando eu tava trabalhando naquela igreja, era muito grande, então eu não conseguia focar 100% na minha empresa, né? E também não era esse o propósito naquela época. E aí eu peguei e falei, bom, já tenho CNPJ, tudo, e fiquei focando ali. Quando eu saí no meio da pandemia, eu acabei voltando a focar na empresa. E aí já tava com tudo pronto, CNPJ, logo, site, né? E aí falei, bom, vamos pra cima. Entendi de Deus que era pra ser isso e fui. E graças a Deus a gente tive que virar essa chave, né? Hoje a gente fala que é bivocacionado, então eu continuo minhas atribuições na igreja, fazendo diversas coisas como voluntário, mas eu tenho minha empresa hoje eu foco em realmente ajudar as pessoas a construir, né? Tenho até começado a falar sobre isso, que meu papel é ajudar as pessoas a construir, de alguma forma ou de outra. Entendi. E a empresa hoje está focada na região de São José dos Campos, é isso? Hoje nosso escritório fica em São José dos Campos, num dos bairros comerciais mais nobres de São José dos Campos, e nós estamos focados em atender a região do Vale do Paraíba e São Paulo, né? Hoje até surgem às vezes a oportunidade de ir para fora do estado, mas a gente tem, dependendo do serviço, a gente consegue, né? Principalmente quando for projeto, gestão, essas coisas é mais tranquilo. Mas em relação à mão de obra, a execução de obras, a gente tem focado na região do Vale do Paraíba e São Paulo mesmo. Entendi. E qual o tipo de obra que vocês hoje estão focados, a empresa? Legal. João, como eu falei, né? Tenho experiência muito boa na parte de obras dentro de igrejas, né? Que é um nicho muito bom. E você tem que conhecer e saber como tratar, né? Entender também. Tem muita questão de acústica, questão de uso dos ambientes, tudo. Então, temos essa especialidade, esse foco de atender igrejas, mas tem duas áreas também que nós temos nos especializado e focado, que é a parte de obras comerciais. Aí entra tudo, entra lojas, clínicas, shoppings e a questão também de alto padrão, né? Então a gente também faz casas de alto padrão, né? Mas hoje nós estamos focando nessas três áreas. E hoje a Trinity, que é a empresa, a gente trabalha em três pilares, né? Projetos, gestão e execução de obras. Então, a gente até fazia outras coisas, João, mas eu acabei deixando de lado um pouco para focar nesses três pilares. O que é projeto arquitetônico, né, interiores, a parte de gestão de obras, né, a gente é contratado às vezes só para fazer gestão, e também a parte de execução, e aí nós entramos com a mão de obra, material, se for preciso. Tá. Então, se o cliente quiser apenas o projeto, vocês fazem o projeto. Sim, sim. Ali tem ali o departamento de projetos. Tem. Hoje no escritório temos arquitetos, temos engenheiros civis e tem o pessoal do administrativo, né? Então, a gente tem o slogan da empresa hoje assim, arquitetura e engenharia lado a lado, né? Então, desde o começo, um dos propósitos foi tentar unir essas duas frentes, que às vezes a gente encontra assim, aquela empresa é muito boa em engenharia, aquela empresa é muito boa em arquitetura. Então, meu propósito foi, bom, já que eu também sou engenheiro, né? Mesmo que não seja de civil, mas na parte de segurança, eu falei, não, eu acredito que as duas funções, as duas áreas podem trabalhar unidas, né? E aí a gente consegue fazer isso. Então, se a pessoa quiser contratar só para projeto, a gente atende. Por exemplo, a gente está fazendo agora um projeto para São Paulo, no Brás. E aí é outra pessoa que vai executar. E também acontece de outros arquitetos, mesmo sabendo que eu sou arquiteto, tudo, não tem esse nível de concorrência, assim, de, ele é o arquiteto, vou indicar, porque eles sabem que a gente constrói. Então, a gente faz obras para outros arquitetos também. Ah, entendi. Aí, no caso, já não seria projeto. Aí seria gestão E execução. e execução. Uhum. Entendi. Então, você acaba trazendo todas as soluções. Se o cliente quiser só o projeto, você faz. Se alguém já tem um projeto e precisa de executar o projeto, você executa. Uhum. Ou também você faz apenas a gestão. Sim. Eu falei para você, né? Com o tempo agora eu mudei um pouco. Eu coloquei uma frase no meu Instagram e no da empresa como... coloquei assim, te ajuda a construir. Porque realmente, qual que tem sido o nosso papel? E o que o João muito faz, né? O João ajuda a gente, outras pessoas que fazem parte também de um grupo de mentoria, de outros grupos que o João participa, a construir, né? E a elevar, né, o nível da construção, né? Na questão dos resultados, todo mundo crescer junto. Então, uma das coisas que eu tenho priorizado agora é também ajudar
os clientes a construir. Então, semana passada a gente fez um orçamento muito bom. E eu dei tantos conselhos para cliente, né? E eu falei para cliente, olha, independente se a gente fechar ou não, eu quero sair daqui te dando esses toques aqui, ó, para você não errar na contratação, seja a gente ou outra empresa que vai atuar. E aí ela ficou tão feliz que ela falou, olha, eu gostaria muito que você ganhasse, né? Mas isso acontece, porque às vezes a gente já teve aquela época, né, João, de cada um se preocupar consigo próprio, não compartilha com o cliente. Então tem um nível, né, tem uma linha de muito fina entre o que você pode falar ou não, né? Senão daqui a pouco você está trabalhando sem receber também. Mas eu tenho tentado hoje focar nisso, em ajudar as pessoas a construir. Então, não só cliente, né, tento dar, às vezes, algum conselho, alguma coisa, como também outros construtores ou outros arquitetos, engenheiros que nos procuram para pedir conselhos, né? Como que faz, como que acontece. E eu acredito que você também tem crescido bastante nessa parte de compartilhar, né? Sim, é semear, né? Semear. Você está semeando ali, às vezes você não vai atender aquela obra, mas você já está ali tendo aquele relacionamento e você acaba ajudando, né? A pessoa fica grata Sim. e ela pode não fechar contigo, mas acaba indicando você para uma outra pessoa. É isso né? mesmo, cara. As pessoas se conhecem. O importante é a gente, por onde a gente passar, a gente plantar coisas boas. Porque quando você planta, você vai colher ou boa, ou algo bom, ou algo ruim. O que você plantar, você vai colher. E é o que você fez lá. Com certeza você fidelizou essa pessoa, né, que pode se tornar cliente ou não. Então você fidelizou, ou ela vai te contratar, e se ela não te contratar, quando alguém falar com ela, indicar. ela vai falar, não, fala com esse cara aqui. Foi isso mesmo. E eu falo, às vezes a gente perde uma concorrência, mas ganha um amigo, né? Então, na construção civil, a gente tem que pensar que essa roda, né, essa engrenagem, ela continua. E se você não ganhar agora, você pode ser um próximo sindicado, você pode concorrer a uma próxima obra, um projeto para esse cliente, né? Exatamente. E qual que é o foco hoje, assim? Vocês têm um foco específico no que diz respeito à obra? Vou atender igreja, vou atender residencial, ou atende um pouco de cada setor? Nós estamos preparando realmente para as 3 áreas, João. É igrejas, né? Já temos um time, né? Então nós temos estratégias focadas para atender igrejas, né? Tem a questão do alto padrão e do comercial, né? São 3 perfis de obras diferentes, tá? Igreja, a gente sabe, né? Tem a questão financeira, você tem que saber como dosar. Cada igreja tem uma linguagem diferente, uma arquitetura diferente, uma estratégia diferente de trabalho, tá? Então, é específico. A questão de alto padrão, a gente já sabe, né? É o cliente que tem um poder aquisitivo maior, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade também muito grande, porque você está lidando ali com, às vezes, dígitos muito grandes do cliente, né? São materiais que custam muito caros, né? Você não pode ter problemas, assim, de execução, porque o retrabalho é pesado, né? E a parte comercial é um outro nicho, porque a parte comercial, na maioria das vezes, os trabalhos são noturnos, são pessoas, por exemplo, que tem que estar... Você tem que ter todo o time registrado, para colocar um terceiro, você tem que ter um contrato, você tem que amarrar bem as cláusulas, tudo. Porque é um outro perfil. Então, a gente tem, né, a expertise na parte de igrejas, a gente tem atuado no alto padrão, né, e a gente faz bastante reforma de alto padrão, não só as casas, mas bastante reforma de alto padrão. Tem que ter um cuidado muito diferenciado, né, principalmente casas, assim, vou dar um exemplo, João. Existem casas que a reforma custa mais de R$1 milhão. Então, como que você trata um material desse? Que tipo de público que você vai atender? Como que você vai colocar o produto lá dentro? Né? Eu estava esses dias conversando um pouco com uma pessoa e tem situações que você tem que montar até uma gestão de como que você vai proteger as obras de arte da casa. Então, alto padrão é um negócio muito louco, né, de trabalhar, né? E a parte comercial é aquilo, é produção, é tempo, não é tanto focado em detalhes, mas a questão de tempo e preço é o que mais grita no comercial, né? Sim, o comercial é o tipo de obra que eu mais faço. Uhum. Então, assim, normalmente você tem um tempo curto, né, para executar. Normalmente obra noturna, obra de final de semana, mas a gente precisa se adaptar, né? Que é diferente de condomínio, né? Condomínio de alto padrão, por exemplo, é de segunda a sexta, das 8 às 5. Tem feriado na quinta-feira, emenda quinta e sexta, você não pode trabalhar, aí você volta só na outra segunda. Em questão de obra comercial, ao contrário. É o contrário. Se você puder dormir na obra, o pessoal fica, né? Fica lá, normalmente é isso. Meu pessoal tá acostumado a trabalhar à noite, aí de dia eles estão dormindo. É isso aí. É o contrário do residencial. Então,
a gente precisa dar um certo trabalho para a gente poder tocar esse tipo de obra simultaneamente, né? Isso aí. Como você faz quando você tem esse tipo de obra? Você tem uma equipe para trabalhar comercial, uma outra equipe para reforma, um outro para construção. Construção você também faz ou não? É reforma? Sim. Não, a gente faz construção, a gente já fez casa de alto padrão também, e a gente gosta muito de fazer construção. Eu até prefiro começar algo do zero, porque a incidência de erros é menor, né? Quando a gente faz uma reforma, a gente tem as surpresas que a gente acaba encontrando em reforma, né? Prédios, né? A gente às vezes entra numa residência ou num prédio comercial e a gente não sabe que tubulação que tem, como é que tá a rede elétrica e por aí vai. Mas a questão de equipe, João, o que eu costumo fazer? A gente nada conforme a maré, né? Então, se tiver tendo só obras comerciais, a mesma equipe vai girando. Surgiu obra comercial e tem uma obra residencial ou uma reforma de alto padrão, daí eu tenho que dividir a equipe, mudo os horários, ou acabo contratando mais gente, mas eu acabo separando, porque realmente, é o que você falou, né? O perfil, às vezes, do funcionário que trabalha de noite é um, e o que trabalha na parte da reforma é outro, né? Exatamente. Então, também isso. Os funcionários, geralmente, que ficam na parte de obra comercial de alto padrão, a gente tem que dar um treinamento ou pegar um pouco mais no pé, ó, limpeza, organização, cuidado com as coisas, olha, vestimenta e tal. Então, o foco é um pouco mais em cima desse cuidado, né? No comercial, já não, né? É mais velocidade, ó, deixa para você limpar a obra no final do dia, né? Porque a gente sabe que o cliente não vai lá de madrugada ver a obra, então você consegue produzir mais, mas você também articula, mantendo a obra limpa, organizada, mas articula de outra forma, né? Então a gente tenta separar e vendo também. Porque a equipe nossa, a gente vê assim, pô, esse funcionário é mais perfil noturno. Esse aqui é mais de produção, então esse aqui vai pra tal obra. Entendi. Então você vai montando a equipe de acordo com com o cliente, com o tipo de obra. Uhum. Eu falo pros clientes, né? Às vezes o cara fala assim, se você vai começar amanhã, eu falo, até brinco às vezes, eu não tenho um armário lá cheio de gente, fala assim, opa, deixa eu pegar esses daqui e colocar pra obra. Não. A gente fecha, né? A gente pede alguns dias, e aí a gente estrutura. Pô, vamos atender essa obra, civil pesado, vamos fundação, tal, vamos fazer uma coisa pesada ali. Não, então, vou contratar um carpinteiro ali, vou tirar um de uma obra, tal. Então, a gente planeja, executa para cada obra um perfil de equipe, né? Entendi. E Alphaville? Alphaville, vocês têm algum planejamento para poder entrar aqui? Como funciona a questão da organização? Alphaville pra gente sempre foi uma coisa muito bacana, assim, e sempre a gente olhou com bons olhos, né? Primeiro porque Alphaville tá dentro aqui de São Paulo, né? Barueri, né? E Alphaville tem aquele charme, né? De a gente saber que é um potencial muito grande de obras que tem aqui em Alphaville. Então a gente tem orçado algumas obras aqui em Alphaville, estamos orçando uma junto com você. Uma não, né? Já estamos orçando duas com vocês aí. E tem outras coisas aparecendo em Alphaville, né? Alguns arquitetos têm indicado a gente. Então, eu tenho conversado lá no escritório junto com a outra diretoria também, junto com a equipe, que pode ser que tão breve a gente tenha aqui um ponto também aqui em Alphaville, aqui, um escritório, uma unidade, para poder atender ao público aqui de Alphaville aqui. Com tudo que a gente já faz em São José dos Campos também e região. Legal. Então a Trinity Engenharia hoje, ela tá focada nesses 3 segmentos, né? Uhum. E atuando mais na região aí, São José dos Campos, porém atende São Paulo inteiro, né? A gente atende Brasil, João. Vou falar assim, ó. Diego, você atende, a gente já orçou, por exemplo, uma obra em uma casa avaliada mais de 60 milhões. Caramba. Em Paraty. Então, por exemplo, é uma casa de um mega empresário, nós fomos lá orçar projeto, então, só a parte de projeto, a parte de projeto era 100 e poucos mil. Pronto, orçamento. A casa já está construída. A casa estava na parte cinza, sabe? Certo. Mas a casa em si, acabada, a expectativa dela é de 770 milhões. Nossa. Então, a reforma seria em torno de para terminar ela, no mínimo de 5 a 10 milhões. Então, por exemplo, é uma obra que pra gente foi uma grande honra, só de poder participar da concorrência. Então, por exemplo, é uma obra que a gente atende? Claro que atende. Mas é no Rio de Janeiro, Paraty. Não tem problema. Porque quando você tem uma verba para você trabalhar, cara, foi como eu falei pro cliente. Falei assim, se essa obra prosseguir mesmo, se a gente atender, eu monto um escritório aqui, coloco 2 engenheiros, 3. A gente se estrutura para atender o cliente. Se tiver que ter uma equipe específica para o cliente de alto padrão, a gente monta. Então, tudo isso a gente avalia de acordo com o porte da obra, né? Agora, às vezes, compensa, Diego, tem 100 metros quadrados de piso para você soltar aqui
em Fortaleza. Não compensa. Não Agora não, fecha. Diego, tem um prédio para você construir aqui de 4 andares. Pô, legal, vamos avaliar. Né? Contrata a mão de obra de lá, manda uma pessoa da nossa equipe lá para Fortaleza para levar cultura, e aí nós contratamos o resto da equipe administrativa e engenharia lá em Fortaleza. Então, a gente não tem limites, né? Mas a gente avalia se o perfil da obra e do cliente vai ter realmente necessidade. Porque às vezes já teve cliente que me procurou e eu falei assim, olha, é mais fácil, você está procurando preço, então procura alguém da sua região, vai te atender melhor, o preço vai ficar mais reduzido e vai conseguir te entregar a obra do mesmo jeito. Entendi. E como que a empresa está estruturada, Diego? Vocês têm lá, então, um engenheiro, arquiteto, departamento administrativo, né? E no que diz respeito ao comercial, como funciona? Vocês têm um time comercial? Tá. Hoje a gente tem lá, né? Eu tô como diretor executivo, tem mais um diretor operacional, que é um engenheiro civil, né? Nós temos outros engenheiros que trabalham na parte de obras e arquitetos que trabalham na parte de obras e projetos. Né? E nós temos o administrativo financeiro lá, da empresa. A parte comercial hoje, João, ainda está sendo concentrada em mim. Por quê? A Trinity, o pessoal acaba chamando muitas vezes, o Diego. O Diego, queria conversar com o Diego, queria mostrar a obra pro Diego, queria conversar com o Diego. Então, eu ainda estou fazendo essa parte de eu visitar as obras pessoalmente para fazer esse orçamento. Principalmente obras mais específicas, né? Algumas obras que são mais produção, às vezes o cliente só está querendo cotar mesmo um serviço. A gente não tem muito essa especialidade. Não, tem que ser o Diego para ir lá. Não. Mas tem obras que as pessoas indicam o Diego. Então, quero que eu vá lá, eu vou lá, pessoalmente, faço essa parte. Faço o levantamento, a cotação a gente fecha no escritório, né? E depois a gente envia para o cliente. Então, hoje, como é que funciona a parte de gestão comercial lá na empresa? Eu tenho um quadro na sala nossa de reuniões que a gente coloca as expectativas, né? O go, não go. Então, vai, não vai. Então, a pessoa ligou lá, olha, a gente quer construir uma casa. Eu pego os dados da pessoa, lanço naquele quadro, e ali é uma expectativa. Então, a pessoa ligou, demonstrou interesse e ela quer que eu faça um orçamento para ela. A partir do momento que eu fiz o orçamento, sai daquele quadro de go, não go, e vai para uma planilha, né, que é um pipeline comercial. Naquela planilha é que eu já fiz o orçamento. Então, se já foi para aquela planilha, ali eu estou monitorando, né? Então, ali eu vou monitorar ali o meu CRM ali para ver se realmente se a pessoa está respondendo, se a pessoa vai querer mesmo fazer, de tempos em tempos eu entro em contato com ela, ou alguém do escritório. Aí, saiu daquela planilha, a pessoa aprovou, ela vai para uma parte de contratos. Aí ela sai de lá e vai para uma outra pasta dentro da empresa. Onde entrou em contratos, o gestor da obra, né, engenheiro ou arquiteto, tem acesso a esses arquivos e ele vai tocar aquela obra e a gente faz uma reunião de alinhamento ali. A gente tem um processo ali. A pessoa não aprovou a proposta, fica naquele pipeline. Por quê? Ele conta como um lead de venda comercial, mas ele não trouxe rendimento para a empresa, ou seja, não virou contrato, tá? Mas eu trabalho dessa forma porque isso faz a minha cabeça também, do time do escritório, entender esses processos. Se o quadro, por exemplo, lá na sala de reuniões, tem lá, sei lá, 15 linhas, tá cheio, então não adianta eu ficar pegando mais orçamentos que eu não vou conseguir dar conta de orçar. Exatamente. Então ali é um limite. Puxa vida, o quadro tá cheio. Até falei pro pessoal semana passada. Falei, gente, preciso liberar aqui 3, 4 vagas. Aí todo mundo foca, libera uns 3, 4 orçamentos, eu libero o quadro, ligou o cliente novo, pá, vai lá pro quadro. E aí lá eu também coloco prioridade 1, 2 ou 3. Porque tem cliente, vou dar um exemplo, uma pessoa me procurou e falou assim, eu tô mudando para São José dos Campos, quero construir uma casa e tal, mas ainda eu não sei se eu vou em julho ou vou em agosto. A prioridade desse cliente é nível 3. Porque ele não tem data ainda definida, mas eu não posso tirar aquilo do meu radar. Então aquilo fica no quadro. Fulano tal, tá vindo para São José dos Campos, quer construir uma casa. Que se eu só pegar e anotar num papelzinho, eu vou esquecer daqui um mês ligar para ela, eu posso perder uma venda. Então ali, João, fica assim, o alerta pra mim, porque fica perto da minha mesa. Então todo dia cara, preciso ligar pra esse cara. Porque ele não fiz orçamento para ele ainda. Depois que eu fiz o orçamento e enviei, aí saiu do quadro. Então ali é um limitador para mim. Vai para essa planilha vai uma gestão, e ali tem um sinaleiro que eu vou vermelho, amarelo, verde, tá andando, não tá, o cliente retornou, não retornou, tipo um CRM mesmo. E dali o que virou, vai para contrato. Mas a gente sabe que a taxa de orçamento dentro de qualquer construtora, não só na minha como na sua, você faz diversos orçamentos e fecha uma taxa de porcentagem de 5% a 10%, né? Isso faz parte do negócio, né? A gente tá, esse ano até agora a gente fez 100 e poucos orçamentos, então é bastante orçamento, mas a taxa de fechamento a gente sabe que é menor que isso, né? Então Sim. também a gente daria conta, né?
Exatamente. E qual que é o timing, assim? Você tem um timing de falar, meu, esse cliente aqui é um cliente que requer um pouco mais de atenção no que diz respeito Uhum, a esse quadro, você coloca todos no quadro quando entra em contato. E você fala, bom, essa obra aqui é uma obra que acho que faz sentido pra gente. uhum. E aí você dá uma atenção diferenciada? Sim, eu acho que assim, todo cliente tem potencial para ser um ótimo cliente. Eu já fiz obras pequenas para clientes pequenos que me indicaram para obras grandes, né? Então, a gente às vezes avalia, primeiro ponto, mas é uma reforma numa casa. Eu tô atendendo agora uma cliente, ela pegou e me chamou para fazer uma reforma do banheiro dela. E eu tava com uma demanda alta até, João. Eu falei assim, puxa vida, reforma de banheiro não é tanto foco nosso mais hoje, né? Mas eu falei, eu vou. E aí fui lá na reforma do banheiro. E aí essa cliente é dona de um hotel. Você Caramba. entende? Tipo, aí ela até falou assim, nossa, o seu concorrente, o fulano, recusou. Porque era uma reforma só no banheiro. Aí eu falei, então, mas eu não gostaria de recusar não, porque eu sei quem a senhora é. E eu sei que isso daqui é um início da nossa parceria, entendeu? Então eu fiz a reforma do banheiro pra ela e agora eles me chamaram pra fazer outros orçamentos de reforma dentro da casa. Mas o potencial daquele cliente é grande, entendeu? Então não dá hoje pra você mensurar um cliente pelo serviço só. Então você precisa conhecer o cliente. E é o que você falou, é filtrar. É, tem tipo de cliente que nos procura e o foco já é assim, não, olha, é preço. É só preço, só preço. Não, mas a qualidade. Não, pra mim não interessa, é preço. Eu às vezes até jogo limpo, eu falo assim, olha, eu não vou conseguir te atender só se for preço. Porque se for só preço, você contrata o pedreiro, vou te passar o telefone desse empreiteiro, do João, tem esse outro amigo aqui que consegue fazer mais barato, do Huguinho, do Luizinho. Você tem diversas pessoas, porque às vezes também você não vai conseguir atingir no preço que ela quer. Porque existe um custo e uma estrutura, né, para que a obra possa acontecer. Então, o que eu costumo fazer é tentar entender bem a expectativa do cliente. Se o cliente realmente quer investir, se o foco do cliente é a qualidade, ou ele só quer um serviço rápido, ou ele só quer vou dar como a gente fala, não, quer só dar um tapa na sua reforma e tal. Entendendo bem essa questão do cliente, a gente consegue ser mais assertivo no orçamento e priorizando ele no lugar certo, cara. Acho que dá pra... Entendi perfeitamente. E é isso que eu estava pensando aqui, né? Você vê o potencial disso, né? Porque realmente o outro concorrente, Uhum. ele fala, cara, eu vou lá fazer um banheiro, eu vou, eu vou pagar para trabalhar. Porque de É repente isso ele aí. vai parar a logística dele para poder ir lá dar atenção. E com certeza, né, para o cliente, para o empreiteiro, é só um banheiro. Mas para aquele cliente, né, vai mudar ali, né, a casa dele, né, tem uma importância, né, É. disso. Mas você viu o potencial e dentro do potencial você investiu, né? Pode Eu, ter certeza que vai retornar. eu mudei um pouco, João, assim, eu pensava assim que obra boa é obra grande. Mas você pega uma obra grande, vamos pegar aqui um exemplo. Pega uma obra de 1 milhão e você tem lá 900 mil de custo e você tem mais um imposto para pagar na nota fiscal e você lucrou 30 mil numa obra de 1 milhão. É boa ou é ruim? É ruim, É ruim. porque está muito abaixo do mercado a porcentagem de retorno. Então, obra boa é obra que você tem lucro dentro da taxa, dentro de uma porcentagem coerente no mercado. Então, se você fizer, vou dar um exemplo, você faz um banheiro, o custo do banheiro foi 10 mil, mas você teve 40% de retorno no banheiro, tá ótimo. Pô, mas é só um banheiro, tudo bem. Mas a sua porcentagem de 30%, 40% tá boa. Tá Tá ótimo. muito boa. Agora, você faz uma casa, você faz uma obra de 10 milhões de reais e você tem um retorno de 3%? Ah, mas pô, é 300 mil. Mas e o risco, né? O que a gente muitas vezes esquece de ver é o risco que aquela obra tá dando. Porque a gente pega a obra grande, às vezes, pela fantasia de que a obra grande vai te dar dinheiro. E, na verdade, um prejuízo que você toma, às vezes, na obra grande te consome os seus 5% que você achou que era muito bom, né? Então, hoje eu falo assim, obra boa é obra que dá um retorno considerável, né? Se ela for pequena ou for porte grande, ela tem que ter uma margem, cara. E eu até parei um pouco de... Antigamente a gente ficava assim, espremendo pra pegar a obra. E aí, às vezes, o risco que tinha, o retrabalho que tinha, já comia todo o prejuízo, todo o lucro e acabou. Aí já não Exatamente. valeu mais a pena, entendeu? Verdade. Bom, vamos falar agora sobre captação de clientes, né? Você falou sobre o sistema quando o cliente chega. Uhum. E você tem uma forma onde você capta esses clientes? Tem. João, hoje, assim, graças a Deus, Deus é muito bom. É assim, 80% dos clientes nossos são indicação.
por aí, 70%, 80% são indicações. Os outros 20% a 30%, João, como é que nós temos atuado muito? Instagram, né? Google Ads, né? E a gente tem focado em procurar as oportunidades. Então, por exemplo, tá abrindo um shopping em tal lugar. Cara, vamos tentar o contato de alguém daquele shopping para tentar mandar um portfólio para eles da empresa. Né? Conheço o engenheiro da obra tal que está surgindo. Vamos tentar contato ali. Então, esses outros 30% é nessa faixa. Mas grande parte é indicação. A gente não consegue agradar todo mundo. E eu falo, pessoal, a Trinity, né, a gente tem tentado sempre trabalhar com coerência, da forma correta. A gente prioriza muito fazer o melhor, sabe, dentro do nosso alcance. Às vezes a gente não consegue fazer. Às vezes a gente não consegue atingir a expectativa do cliente. Às vezes pode entregar uma obra linda para o cliente. Mas o cliente ele achou ruim porque tinha um risco na parede. E ele, às vezes, não, ele vira a cara às vezes para você por causa daquele risco. Então, o que eu tenho feito? Tentado fazer o melhor. E aí, nesse ponto de indicação, acaba fluindo muito. Então, o networking, o relacionamento, o cara a cara, o face-to-face, ajuda muito, João. Eu tava conversando com um cliente hoje de manhã e eu falei para ele, uma obra muito boa, e eu falei assim, olha, eu quero te ligar daqui a pouco para conversar, porque não é só mandar uma proposta, não é só ter preço. Eu quero que ele sinta em mim, na Trinity, a confiança, a certeza, e falar assim, cara, custa um pouco mais caro? Custa, mas esse cara vai me atender. Esse cara tá sendo verdadeiro comigo. E eu acho que é uma das grandes coisas que hoje em dia os clientes têm procurado, né? Tem muitos clientes que eles não querem mais dor de cabeça, porque eu acho até meio... Às vezes os caras falam assim, me contrata que eu tiro suas dores de cabeça. É mentira. A construção civil, ela é estressante, né? É pessoas, é material, é preço variando toda hora, é mão de obra que falta no mercado. Então eu falo pro pessoal assim, a captação de cliente, cara, a melhor coisa, João, é tentar fazer um bom trabalho. Você não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou, mas os poucos que você fizer com um bom trabalho, esses vai voltar a semente com frutos, né? Exatamente isso. Então, assim, quando você fala sobre a forma de você captar, você tá falando ali de 80% sem indicação, né? Mas ainda tem ali um pouco de internet, né? Tem. Fala um pouco sobre isso, assim. Você tem resultado Sim, sim. Cara, qualquer construtora, eu acho que você tem grandes oportunidades de usar bem a internet a seu favor. Uma coisa que nós temos tentado fazer é tentar ter constância nas redes sociais. É difícil. Eu tenho muita dificuldade com isso. As pessoas falam assim, Diego, por que você não grava mais? Por que você não... Eu realmente tento, né? Mas é difícil, né? Então, uma das coisas que a gente tem tentado fazer, né, estamos estudando, é contratar um terceiro para fazer isso. Que dá muito fruto, né? Porque a gente, às vezes, com a correria do dia, a demanda, eu não consigo ficar focando na rede social. Então, contratar uma boa empresa, tem uma empresa que hoje cuida pra gente na parte do Google, né? Então, ela monta um projeto pra gente, monta uma landing page e tal, e ela foca em tentar alcançar os clientes específicos. Então, Google, super importante, vale a pena o investimento. Uma vez eu fiz uma obra de 40 mil reais e eu investi 150 no Google. Caramba. Foi incrível, porque eu não tinha conhecimento, não tinha experiência na questão do Google, e a empresa que cuida pra gente falou assim, Diego, tenta, cara. E aí eu coloquei 150 reais no Google, e aí o cara tava vindo do Sul, procurando uma empresa, e apareceu no Google, ele me contratou, e aí foi uma reforma de 40 e poucos mil reais. Apartamento. Uma reforma de 40 mil reais, mais ou menos, por causa de 150 reais, entendeu? Então, goste ou não de ficar investindo no Google e tal, saber que o Instagram hoje é monetizado, tudo, mas é o meio hoje e a gente precisa deles, né? E aí o Instagram é outra coisa. As pessoas querem coisas diferentes. Então, eu não gosto na nossa página de ficar postando dicas, não é muito assim, dicas de terceiros. Eu gosto de postar assim o dia a dia da gente, resultados das nossas obras, às vezes eu gravo alguma coisa falando dica das nossas obras, sabe? Mas eu não curto muito fazer assim, vou postar uma dica, ou pegando a obra do outro e fazendo. Isso eu não curto muito. Pelo menos na página profissional, não. Sim. Na minha pessoal, de vez em quando eu posto alguma coisa. Mas na profissional, na Trinity, eu gosto que o cliente acesse o Instagram e veja assim, esse é o dia a dia da Trinity e esse é um currículo da Trinity. Então, tá ali a imagem do Diego, das outras pessoas que trabalham lá, esse é o ambiente de trabalho, essa aqui são algumas obras, e o cara olha ali, ele tem um preview ali da empresa, sabe? Entendi, legal. Então, assim, se você conseguir fazer um pouco de cada, né?
ele falou de network, ele falou de Google, aí o Instagram mais ali para você fazer um posicionamento, né? Sim, Instagram é um posicionamento. Posicionamento, investimento mesmo para trazer seria o Google, né? Google e network, João. Google e Eu acho que network. assim, o que a gente tem participado junto aí, né, junto com vocês aqui de Alphaville, essa questão do network ajuda muito. Porque ninguém consegue fazer tudo. Então, por exemplo, você não está tendo oportunidade, conecte-se com pessoas que carregam a oportunidade junto com elas. Né? Então, por exemplo, como é que eu vou entrar em Alphaville? Conectando com pessoas de Alphaville. Não vou conectar em Alphaville eu estando sentado na minha casa e só pagando também o Google, entendeu? Eu preciso entender como é que funciona a vida de vocês aqui em Alphaville, eu preciso entender como é que funciona a pegada dos clientes aqui em Alphaville, eu preciso entender a demanda que tem aqui em Alphaville. Então, a questão de network, cara, participar de congressos, de cursos, de encontros, pegar o carro e se movimentar de um lugar para o outro para tomar um café com a pessoa, isso abre muitas portas. Porque hoje em dia, quem cresce é quem compartilha. Então, o cara hoje que compartilha, João, tô pegando uma obra aqui, você quer fazer junto, tal? Eu não vou ganhar tanto como eu ganharia, mas, cara, eu tenho certeza que o dia que talvez eu tiver com menos obras, você vai lembrar de mim. Então, isso é muito bom, sabe? Então, o network, assim, é fundamental, cara. Exatamente, porque você cria uma rede de relacionamentos, né? Uma rede de apoio. É isso mesmo. Então, hoje você compartilhou ali uma obra com uma pessoa. Amanhã ele vai compartilhar uma obra contigo. Daqui a pouco você vai compartilhar 2 obras com mais 2 parceiros. É isso Aí mesmo. você vai ter 2 parceiros que vai compartilhar obras contigo, né? Então, isso a gente faz, né? No nosso grupo, a gente tem um grupo de network que chama Elite Constru. É um grupo de elite da construção civil, né? O Diego faz parte deste grupo e ali a gente se apoia, se ajuda, né? Tem ali paisagismo, gesso, arquiteto, empreiteiros, Uhum. galera que vende banheira de hidromassagem, vidraçaria. Então, essa rede de apoio, um ajuda o outro e a gente sempre ali tem oportunidades, né? Por exemplo, neste momento, eu e o Diego estamos negociando 2 grandes obras aqui. Uma da maior igreja de Alphaville e outra da maior consultora de Alphaville. Então, assim, são frutos que podem vir daí que não tem limites, né? Olha que importante você falou. João, eu nem conhecia essa maior consultora de Alphaville. Porque lá no meu canto são outras consultoras, né, na região. Então, quando você me chamou para essa parceria, ô Diego, tem uma obra aqui, eu queria que você entrasse comigo. Olha que interessante. Se eu não tivesse a conexão com você, não tivesse no Elite Constru, não tivesse investido tempo e às vezes recursos para estar aqui junto com vocês, eu não estaria hoje tentando concorrer, entrar na maior construtora de alto padrão de Alphaville. Não teria essa oportunidade. Você entende? Tipo, pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é muito pequena, entendeu? Então, vale a pena fazer relacionamento, vale a pena fazer networking, vale a pena investir seu tempo, seu recurso e expandir o seu grupo de amizade, grupo de pessoas que são da mesma área, porque realmente gera fruto. E hoje o mercado não está mais assim, não é mais uma disputa, mas grande fruto do mercado é de parcerias. Exatamente, né? E quando você fecha uma obra como essa, você vê que realmente valeu a pena, não só o seu tempo, né? Que você precisa investir tempo, né, nisso. E também algum recurso financeiro. Por quê? Porque o retorno é imensamente maior. Com certeza, né? João. Então, realmente vale muito a pena. E também, abrindo aqui a oportunidade, né? Vai acontecer agora, em julho, o Conecta Constru. Foi lá exatamente que eu conheci o Diego. Conheci um pouco antes, né? Na internet, né? Eu até brinco aí sempre com essa história. Mas no Conecta Constru que a gente se conheceu pessoalmente, né? E nós vamos fazer a segunda edição, dia 20 de julho, aqui em Alphaville. É um evento onde nós vamos reunir engenheiro, arquiteto, construtor, empreiteiro, fornecedor de material da construção civil, né? Toda a galera de serviço. É um evento focado na construção civil e todos estão convidados para ir. É só entrar lá no conectaconstru.com. Muito bem. Não é isso? E a história aí da cobra, como que é, Diego? Olha, eu pensei, o João, a gente brinca muito com essa história, mas por mais que tenha um tom de brincadeira, mas a gente não entende o que Deus faz, né? Mas Deus, muitas vezes, conecta a gente de uma forma muito impressionante. E um dia eu comecei a seguir o João, conheci o João através do Alain Marcel, um outro grande amigo também do mercado imobiliário,
na parte de marketing, comunicação. E aí eu adicionei o João, e aí daqui a pouco o João mandou uma mensagem pra mim, só que, poxa, eu adicionei o João porque eu falei, pô, que legal, o cara tem bastante seguidores, é do mercado de construção civil, bem influente e tal. E aí ele manda uma mensagem pra mim, falou, cara, eu tive um sonho essa noite, né? Eu tinha ido num parque e tinha aquelas jiboias assim enormes, sabe? Tirei foto com a minha filha, com a minha esposa ali, com a jiboia enorme. E o João tinha tido um sonho com uma cobra parecida, da mesma tonalidade, na noite. E quando ele abriu o Instagram, a primeira foto que apareceu pra ele, sendo assim, ele tem bastante seguidores lá, mas foi a foto minha com essa cobra, e junto com a minha família ali. E aí o João pegou e resolveu mandar mensagem. Falou, cara, eu vi que você me seguiu e eu acabei de ter um sonho muito estranho, até porque eu tive um sonho e a primeira foto que eu vi foi a sua, né? E assim, cara, ele falou assim, eu percebi no seu perfil que você também treina jiu-jitsu, você tem filha, uma filha, tal, mexe com construção. Muito legal isso daí e tal. E foi aí que a gente começou a conversar, né, João? E é curioso, cara, porque eu recebo, hoje eu recebo 100 pessoas por dia nova, Aham. 100 novos seguidores no meu Instagram. Na época não era 100, mas vamos falar aí que deveria ser 30, 40 ou 50, eu tava ali no crescimento. Eu não olho todo mundo que me segue, cara. Foi muito aleatório, porque quantas pessoas me seguem e são clientes potenciais ou Uhum. parceiros potenciais? É toda hora me seguindo engenheiro, arquiteto, empreiteiro. São todos potenciais, porque eu atraio essa galera da construção. E aí, sem querer, eu entrei lá no Instagram, vi lá Diego, aí eu cliquei lá. Aí eu falei, caramba, mano. Aí, sabe quando você só lembra depois? Porque foi logo cedo, né? Foi. Eu acordei de manhã, aí eu fui olhar meu Instagram, aí vi lá Diego, entrei, é o cara com a cobra. Aí na hora eu lembrei, falei, caramba, meu, eu acabei de sonhar com uma cobra, mano. Aí eu comecei a olhar, aí me chamou a atenção. Aí eu fui olhar o Instagram dele, aí eu falei, caramba, mano, várias coisas em comum, né? E aí eu mandei uma mensagem pro Diego, porque hoje eu não tô conseguindo nem responder as mensagens que eu recebo. Quanto mais ir lá e mandar uma mensagem. Foi não. Até falei com o Alan. Falei, Alan, o cara aqui que você conheceu lá, tal, de Alphaville, tá mandando mensagem pra mim, cara. E olha que estranho. E aí, o interessante, né? Eu falei pro João, João, a gente não entende o que tá acontecendo. O João é cristão também, eu também sou. Falei, mas Deus tem aí os seus propósitos, né? E aí nós estamos orçando uma obra, que nessa obra vai ter um grafite do Cobra. E olha que interessante, né? A gente pegou e falou assim, caramba, João, nós estamos orçando junto uma obra aqui em Alphaville. Vai ter um grafite de um designer, de um artista chamado Cobra. E eu falei, cara, eu não sei, né? Mas a relação, né? A gente fala, a coincidência, assim, diante de Deus, eu falo assim, cara, sabe lá o que Deus tá fazendo? Mas eu falei, muito interessante as conexões, assim, né? Com o sonho, com a foto, com a obra agora. E aí, no nosso caso aqui, né, João? A gente fica assim, né? Deixa Deus fazer do jeito dele, né? Mas tá sendo muito legal, assim, tá perto de vocês aqui em Alphaville e essa conexão aí, ainda a gente vai entender muitas coisas de Deus ainda. Com certeza, é só o começo, né? Só o começo. Só o começo, a gente... Hoje mesmo nós vamos fazer o orçamento da MPD. MPD, para quem não conhece, é a quarta maior consultora do Brasil, é a maior consultora de Alphaville. É uma consultora que está numa expansão monstruosa, assim. E a gente, hoje eu já atendo a MPD há 2 anos e eu estou abrindo a oportunidade para alguns parceiros, né? Inclusive o Diego, que está próximo aí de mim. Então a gente vai fazendo conexão com aquelas pessoas que estão mais próximas e com as pessoas que a gente já tem confiança, né? Porque é uma porta que você abre e você coloca o seu nome, né? Envolvido, né? Em jogo, né? E eu tenho certeza que vai dar certo e é algo que é muito promissor, né? Tem potencial de muito crescimento, porque a gente espera mesmo, João. Eles realmente têm muitas obras, né? E é uma grande consultora, uma empresa bem organizada. E isso é muito legal, João, o que você está fazendo. E as pessoas precisam entender isso daí, né? Essa questão de compartilhar ajuda muito, cara, o ecossistema da construção. Porque ninguém consegue fazer tudo. E se você for fazer tudo, se abraçar tudo, você tá fadado ao fracasso. Você se perde. Sozinho, você caminha, né? Mais rápido. Mas junto, você chega mais longe. Exatamente. Então, acho que a gente consegue caminhar bem, bem junto aí. Com muitas certeza. coisas aí, né? Que tá acontecendo. Bom, está chegando nosso tempo aí final.
pedir para você deixar uma mensagem final aí. A gente sempre tem esse padrão aqui. Deixa uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Pode ser para alguém que está iniciando no nosso mercado, ou para quem já está no mercado e de repente está desanimado, não consegue ter resultado, né? Aí fica à vontade aí e dá seu recado final, Diego. Legal. Cara, lá na nossa empresa nós temos numa parede a palavra propósito, né? Realmente sim. Por que propósito, né? Por que você quer construir? Por que você quer fazer uma reforma? Por que você quer fazer projeto? Por que você entrou, tá numa faculdade? Então, uma das coisas que eu tenho tentado trabalhar no meu coração e no coração da equipe é qual é o propósito da Trinity 3? Né? Qual que é o propósito da Trinity aqui em São José dos Campos, em Alphaville e tal? Então, primeira coisa que eu deixaria como dica para você que quer entrar na construção civil, por quê? Né? Qual que é o propósito? O que você vai fazer? E se você bombar e crescer, o que você vai abençoar? Qual que é o teu projeto, né? Então, nós temos um propósito lá na empresa, nós queremos abençoar não só a vida daqueles que trabalham com a gente, mas também nós acreditamos muito no que o reino, né, de Deus, assim, o que a gente pode fazer. E a outra coisa que eu assim, acho que é crucial, né, você ter é fé. Porque o mercado da construção civil é um mercado que oscila, né? Nem sempre todo mundo está na alta, né? Então, exerça muito a sua fé. Vai para cima, conecte-se com boas pessoas, evolua junto com o mercado, aprenda mais sobre as novas tecnologias do mercado, né? Hoje em dia, para quem, eu construo só do método construtivo padrão, hoje em dia já tem tantas outras metodologias, tantas técnicas, né, construtivas. Adapte-se ao movimento que está acontecendo no mercado para que você não fique para trás, mas não perca a sua fé e não perca o seu propósito. E assim, você vai chegar longe também. É isso aí. Hoje nós estamos aqui falando então com o Diego Batalha, CEO da Trinity Engenharia e Arquitetura. Queria agradecer, Diego. Eu que agradeço, João. Obrigado pela oportunidade, muito bom. Bacana, já estamos aí há uns 4 meses ensaiando, né? Verdade. E hoje deu certo aí, a gente acabou gravando. E acredito que essa mensagem aí vai ajudar pessoas aí, a motivar pessoas, né, a conseguir também trilhar um caminho aí de sucesso dentro do nosso mercado, que é a construção civil. Isso aí. É isso então, galera. Então acompanhe. Quem quiser seguir o Diego, vamos deixar aqui os dados, o Instagram da Trinity do Diego. E a gente espera aí ter ajudado aí pelo menos uma pessoa a se motivar e ter sucesso dentro deste mercado, que é a construção civil. Isso aí. Tamo junto, galera. Obrigado, pessoal. Valeu, João. Valeu. Até a próxima.